Cachoeira Casca d'Anta, Minas Gerais. Nesta queda d'água de 186 metros a 15 quilômetros da nascente, o Rio São Francisco ganha força e começa a cortar o Brasil, até desaguar no nordeste do país. O Ecosenado veio aqui discutir a demarcação do Parque Nacional da Serra da Canastra, que foi criado no início da década de 70 para proteger a nascente do São Francisco. Hoje, os moradores da região e o governo negociam os novos limites do parque, num processo que pode tirar muitas famílias desta área para ampliar a unidade de conservação. O Ecosenado vai explicar o que está acontecendo na Serra da Canastra. A beleza da serra expõe um santuário em que a água brota de forma abundante. Como veias que alimentam a natureza, as nascentes formam pequenos riachos para abastecer a bacia do São Francisco. É na Serra da Canastra que o rio começa a sua trajetória. A nascente, emoldurada pela vegetação do cerrado, é um dos cartões postais do Parque Nacional. Assim como a Cachoeira Casca d'Anta, a maior queda d'água de todo o percurso do São Francisco. Também não faltam olhares para a riqueza vegetal, com um conjunto significativo de espécies raras. Para proteger este patrimônio, o governo criou em 1972 o Parque Nacional da Serra da Canastra, abrangendo uma área de aproximadamente 200 mil hectares em 6 municípios do sudoeste de Minas Gerais. Mas antes da criação do parque, os chapadões da Canastra e da Babilônia já tinham chamado a atenção de pequenos produtores rurais, que deram origem a povoados como São João Batista da Canastra. Não mais que 200 moradores dão um ar bucólico à vila, um atrativo para os turistas que visitam o parque. Entre praças e casas, são visíveis os sinais da ocupação centenária. As comunidades guardam tradições como o folclore religioso da Folia de Reis. Também foram os moradores da região que desenvolveram o famoso queijo canastra, considerado um patrimônio nacional. A origem dos canastreiros ela é muito antiga. Segundo levantamentos que nós conseguimos, nós estamos radicalizados aqui na Serra da Canastra por volta do início do século XVIII. Então tem aproximadamente 200 anos que a Serra da Canastra é habitada. O decreto que criou o Parque Nacional da Serra da Canastra dava poder aos órgãos ambientais para excluir as áreas com potencial agrícola. Isso foi feito e muitas famílias continuaram instaladas nas propriedades rurais. O governo utilizou pouco mais de 71 mil hectares para constituir o parque, que foi totalmente cercado. Mas o novo plano de manejo feito pelo Instituto Chico Mendes, responsável por administrar as unidades de conservação, considera que o parque deve ocupar toda a área prevista inicialmente. Toda unidade de conservação ela tem que ter um ato jurídico, ela tem que ter um instrumento que cria ou que altere os seus limites. Então, tem um decreto que foi criado em 1972, que estabeleceu uma área de 200 mil hectares. Depois disso, não teve um outro decreto que alterasse este limite. Então, o entendimento jurídico do Instituto Chico Mendes é que precisaria de um outro instrumento para isso. A ampliação dos limites originais do Parque da Canastra está deixando a população apreensiva. A Associação de Moradores calcula que cerca de 300 famílias vivam na área. Os proprietários de terra estão sendo multados quando ampliam as áreas de cultivo ou fazem edificações. Foi o que aconteceu com o Sr. Edmar, que vive com a mulher e os filhos no alto da Serra do Mirante. Eles têm um pequeno restaurante e também produzem queijo canastra. A família já levou tantas multas que está com uma dívida quase impagável. Eu já levei 2 multas aqui sobre a construção da casa. Eu construí a casa, eles me multaram. Depois voltaram, puxei as varandas, outra multa outra vez. Aí depois aí eu paguei as 2 multas. Depois veio reincidência de multa das multas. Gerou 3.
Nós somos tratados como poceiros, como intrusos, sendo que nós estamos aqui há quase 200 anos, ou 200 anos, vamos dizer. Nós estamos sendo impostos a viver de uma maneira extremamente limitada. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente não pode construir, nós não podemos ampliar as nossas plantações, mesmo fora das áreas de preservação permanente, que isso nós respeitamos rigorosamente. Não podemos construir, a nossa família cresce, eu tenho meu filho, eu tenho meu neto, eles querem construir uma casa aqui na nossa propriedade, para dar sequência à nossa vida, dar sequência à nossa geração, às futuras gerações. Eles não permitem. Os moradores